Hoje a gente vai falar de um assunto que gera dúvida em muita gente, que é o uso da crase. Se você tem dúvida de quando se deve ou não usar a crase, fica aqui comigo que hoje eu vou te explicar direitinho como é que isso funciona. Meu nome é Marília, eu sou doutoranda em letras e professora de língua portuguesa. Se você ainda não está inscrito no canal, eu trouxe aqui a Clarice para te convencer a se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo para a gente continuar divulgando conteúdo de língua portuguesa. Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar para saber quando é que se usa ou não a crase é de um assunto chamado regência verbal. O que é isso? Alguns verbos, eles regem, ou seja, eles precisam de certos complementos. Como se a gente pensar no verbo ir. Eu vou para a praia. Então vejam aqui que o verbo ir, ele pede a preposição para ou a preposição a. Porque quem vai para algum lugar ou vai a algum lugar. Então vamos pensar que eu tivesse usado aqui a preposição a. Vou à praia. Então nesse caso aqui, se eu tiver escolhido dizer vou à praia, quem vai a algum lugar. Então eu tenho aqui a preposição a exigida pelo verbo ir. Poderia substituir também pelo para, mas eu escolhi usar o a, vou à praia. E a palavra praia é uma palavra feminina. E diante de palavra feminina, eu posso usar o artigo definido a. Então quem vai à praia com crase. Para confirmar se essa crase está correta, eu poderia substituir praia por uma palavra masculina, como teatro. Vou ao teatro. Então percebam que aqui resultou na preposição a, exigida pelo verbo ir, e no artigo o da palavra masculina teatro. Então a crase ela vai ser sempre a fusão da preposição a, exigida pelo verbo, e do artigo a da palavra feminina. Uma maneira de conferir se a crase está ou não correta é substituir por uma palavra masculina. Então isso significa, para reforçar, que a crase ela vem sempre diante de palavras femininas. Então quer dizer que eu não tenho crase em agradeço a todos pelos parabéns, porque todos aqui é um pronome masculino. Ou começou a chover, porque chover é um verbo. Então a crase ela vem sempre antes de palavras femininas, só para isso ficar bem claro. E agora eu vou exemplificar aqui os casos em que eu tenho obrigatoriamente que usar a crase. O primeiro deles é quando eu tenho a marcação de horas, certo? Até porque horas também são palavras femininas, com exceção do meio-dia. Todas as horas são femininas. Então vamos pensar aqui em acordei às 7 horas da manhã. Esse às 7 horas aqui tem crase. Por quê? Porque aqui é uma expressão de hora feminina, então eu tenho crase. Se eu substituir por meio-dia, vai resultar em acordei ao meio-dia. Então, diante de horas, de indicação de horas, eu sempre tenho crase. Ou fui dormir à meia-noite, o evento ocorrerá às 14 horas. Indicação de horas, sempre tenho crase. A gente só precisa ficar atento para caso apareça uma construção como: o evento ficou marcado para as 14 horas. Nesse caso aí, eu não vou ter crase, por quê? Porque eu já tenho a preposição para. Então, nessa indicação de horas aqui, para as 14 horas, eu não tenho crase. Até porque, se eu substituir por meio-dia, vai resultar em o evento ficou marcado para o meio-dia e não para ao meio-dia. Por isso, quando eu já tiver uma preposição, eu não tenho crase. Em todos os outros casos, com indicação de horas, eu devo usar a crase. Um outro caso em que eu sempre tenho crase é quando eu tenho expressões femininas que expressam uma circunstância de tempo ou de modo, como à tarde, as ocultas, as pressas, à noite, as claras, as escondidas, a força, a vontade. Então percebam que essas expressões, elas expressam uma ideia de tempo ou de modo. Então vamos pensar nesse exemplo aqui. Eu gosto de sair à noite. Esse à noite aqui, ele vai ser craseado, porque eu poderia substituir por durante a noite. Eu gosto de sair durante a noite. Então aqui é uma circunstância de tempo. Vamos pensar na diferença dessa frase para a frase estava estrelada à noite. Neste outro exemplo aqui, eu não tenho crase. Por que eu não tenho crase?
Porque em estava estrelada a noite, é como se eu tivesse aqui trocado a ordem dessa oração, né? A noite estava estrelada, e a noite aqui é o sujeito da ação. É a noite que estava praticando a ação de estar estrelada. Então não é uma circunstância de tempo, a noite aqui é o sujeito. É diferente de eu gosto de sair à noite, porque neste outro exemplo, o sujeito aí sou eu. Eu gosto de sair, certo? E a noite é simplesmente a circunstância temporal em que eu gosto de sair. Então, nesses casos, eu vou usar a crase. Para ficar claro isso, vamos pensar em mais um exemplo. Em casa, eu me sinto à vontade. Esse à vontade aqui também é craseado, porque é o modo como eu me sinto quando eu estou em casa. É diferente de a vontade de comer doce é grande. Vejam que aqui a vontade não é o modo de alguma coisa, é a minha vontade de comer doce. Então, o que é grande? A vontade de comer doce. Então, a vontade aqui é o sujeito da ação. Então, ela também não é uma circunstância de modo. Então, eu tenho crase sempre quando essas expressões femininas indicarem uma circunstância de tempo ou de modo. Um outro caso em que eu tenho crase é diante de nomes de lugares. E aí vai entrar uma regrinha que eu tenho certeza que vocês já ouviram em algum momento da vida. Quem vai a e volta da, crase na. Quem vai a e volta de, crase pra quê? Então vamos pensar aqui nesses exemplos. Vou à França. Se eu pensar vim da França, resultou aí em da. Então vou à França tem crase. Mesma coisa com retornarei à Itália. Se eu pensar em vim da Itália, resultou em da. Então, retornarei à Itália tem crase. Já se eu pensar em vou a Porto Alegre, vai resultar em vim de Porto Alegre e não da Porto Alegre. Então, aí eu não tenho crase em vou a Porto Alegre. Assim como eu também não tenho crase em retornarei a São Paulo. Porque se eu pensar em vim de São Paulo, resultou em de e não em da. Então, retornarei a São Paulo também sem crase. Um outro caso em que eu tenho crase é em expressões com o sentido de a moda de ou a maneira de. E até mesmo quando a expressão a moda de estiver presente na frase. Como nesse exemplo, vamos comer o macarrão à moda da casa. Então essa expressão aqui, a moda de, ela leva crase. Mas se ela não estiver na frase e o sentido a moda de estiver subentendido, eu também vou usar crase. Como no caso, a sua escrita era a Machado de Assis. Por que esse a Machado de Assis aqui tem crase? Porque eu estou querendo dizer que a escrita era a moda do Machado de Assis. Que essa pessoa escrevia no estilo, na maneira do Machado de Assis, o que deve ser bastante difícil. Mas nesses casos eu tenho crase. Ou nesse exemplo aqui, adoro bife à milanesa. Então vejam que aqui o bife à milanesa, esse a tem crase porque milanesa é o modo, é a maneira como se faz esse bife na maneira da região lá da Itália. Mas eu sei que vocês vão se perguntar. E no caso do bife a cavalo ou do frango a passarinho, eu tenho crase? Não, nesses casos eu não tenho crase. Por quê? No caso do bife a cavalo, isso vem da expressão bife com ovo a cavalo. Como assim? Eu tenho um bife com um ovo em cima. Então quer dizer que o ovo está a cavalo no bife, ele está em cima do bife. Então não é um bife preparado à maneira de um cavalo, isso nem faria muito sentido. A mesma coisa do frango a passarinho. Não é que o frango é preparado à maneira passarinho, quer dizer que o frango ele é cortado como se fosse um passarinho. Então ele é cortado ali naqueles pequenos cortes, parecendo um passarinho. Não é a maneira como se prepara esse frango. Então bife a cavalo, frango a passarinho, não tenho crase. Mas bife à milanesa, o bife que é preparado a essa moda de preparo dessa região, aí sim eu tenho crase. Outro caso em que eu sempre tenho crase é diante dos pronomes aquele, aquela e aquilo, quando eu tenho um verbo que exige uma preposição antes desses pronomes. Como assim? Vamos pensar na frase, diga àquele menino que estarei esperando por ele. Por que esse azinho aqui do pronome aquele é craseado? Porque eu poderia substituir isso por diga para aquele menino. Pois quem diz, diz a alguém ou diz para alguém. Então eu tenho aí o azinho da preposição
referente ao verbo dizer. E na frente desse a, eu tenho aí o pronome aquele. Então ficaria muito estranho eu falar diga a aquele. Então eu tenho aí a fusão desses dois as. Então o pronome aquele vai ser craseado. Então para finalizar, a gente vai ver agora dois casos em que eu não tenho crase. Eu disse a vocês que a crase ela vem sempre antes de palavras femininas. Nesses dois casos, apesar de eu ter palavras femininas, eu não vou ter crase. Então, o primeiro caso em que eu não tenho crase é diante de palavras repetidas, como frente a frente, cara a cara, uma a uma, dia a dia. Então, vejam, mesmo que eu tenha aí palavras femininas, como no caso de frente, cara, uma, por ser uma expressão formada por palavras repetidas, eu não vou usar crase. O segundo caso é antes da palavra distância, quando ela não vier especificada. Então, no caso de educação à distância, eu não tenho crase. Eu vou ter crase se a palavra distância estiver especificada da distância em que algo aconteceu. Por exemplo, fiquei à distância de 2 metros das outras pessoas. Como eu tenho aí especificada a distância, 2 metros, aí sim eu posso usar a crase. Bom, gente, então não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aqui nos comentários sugestões ou o que você achou desse vídeo. Tchau, tchau e até a próxima!